Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um estudo nos domínios da mediunidade, uma obra psicografada por Chico Xavier, enviada pelo Espírito André Luiz, em que nós vamos abordar aspectos da mediunidade, mas também, conforme eu já disse antes, aspectos gerais da doutrina espírita, informações que servem para nós, encarnados, mesmo fora do trabalho mediúnico, que servem para o trabalho mediúnico, enquanto estamos do lado de cá, e serve para a nossa chegada daqui a um tempo no mundo espiritual. Então, são as informações gerais, muitíssimo importantes, válidas, portanto, para todos, e não para um grupo específico. André Luiz é um espírito que foi designado para nos trazer uma série de informações importantes através de Chico Xavier e nos deixou uma série de obras conhecidas como A Vida no Mundo Espiritual, que começa com o Nosso Lar e termina com a obra E a Vida Continua. E nesse livrinho, muitíssimo importante, Nos Domínios da Mediunidade, que foi publicado em 1955, portanto uma obra que tem mais de 65 anos, ele nos traz informações muito valiosas a respeito da vida, porque é isso que o Espiritismo trata, não é? O Espiritismo não vem falar de morte, o Espiritismo vem falar de vida, da vida além da matéria, e vamos dizer assim, nos faz dar mais valor a essa existência física, nos faz aproveitar mais a existência física. Então, é um conhecimento, um nível de conhecimento que o Espiritismo traz para aplicação prática. Dentre o conjunto de ensinamentos está inserido o Evangelho de Jesus, que é o lado moral da doutrina espírita, que está sempre presente em tudo que a gente fala, porque a transformação do espírito num ser melhor se dá por uma melhoria da conduta, da condição mental, e hoje nós estamos tratando muito aqui, nessa obra, justamente da importância do pensamento, como o pensamento é importante. Bom, relembrando os capítulos anteriores, né? Nós estamos no finalzinho aqui do capítulo 2, eu já comentei com vocês que eu não vou ler o livro, o objetivo não é ler o livro, é destacar comentários de cada capítulo para que vocês, sim, leiam, aproveitem mais em cima desses comentários que eu faço, que servem como uma diretriz. E se tiverem dúvidas aí nos comentários, podem mandar suas dúvidas ou suas vivências, seus comentários, ou então pelo e-mail contato@map.org.br, assunto os domínios da mediunidade. Bom, eu vou continuar então o finalzinho do capítulo 2, lembrando que André Luiz, então, estava na colônia Nosso Lar, e ele, um companheiro dele, que tinha sido médico na Terra também como ele, Hilário, começam a aprender uma série de coisas importantes a respeito da vida espiritual. Então, eles são convidados a vir para a Terra para acompanhar várias situações, inclusive em casas espíritas, e antes disso eles têm um preparo prévio do lado de lá. Então, nós já falamos aqui anteriormente sobre a condição do pensamento, que o processo mediúnico se dá mente a mente, falamos um pouquinho de obsessão, e no desenrolar desse preparo de André Luiz e de Hilário, a princípio com o espírito Aulus, que é um instrutor, depois eles passam para as mãos do Albério e agora eles estão de novo com o Aulus. E o Aulus apresenta então a eles um aparelho chamado psicoscópio. E nós comentamos na semana passada que os espíritos superiores, eles não precisam de nenhum aparelho para perceber um outro espírito, seja encarnado ou desencarnado, por dentro. A índole dele,
o estado mental dele, a história dele. Mas isso, espíritos com uma certa elevação. Outros não. Eles não têm ainda essa capacidade total. Eles até percebem algumas coisas, porque a sensibilidade do espírito ela é muito grande, mas eles precisam de algo para perceberem além dos sentidos deles, mesmo desencarnados. É aí que entra o psicoscópio. Então, o psicoscópio, pelo que relato aqui, é como se fosse uma câmera, um certo óculos especial que eles apontam para uma pessoa ou para um grupo e eles percebem o estado mental, moral daquela pessoa ou daquele grupo. E com isso conseguem até definir o nível de trabalho que vão dar para aquela pessoa, para aquele grupo, o que eles estão aptos, o que eles suportam ou não. Então, no caso aqui, nós paramos na semana passada, está o André Luiz, junto com o Hilário, e um grupo de uma casa espírita. E eles, então, vão fixar esse psicoscópio nesse grupo. Então, o que nós vamos relatar agora é a continuidade dessa observação do André Luiz usando o psicoscópio apontado para esse grupo. E ele vai dizer assim: tive a impressão de fixar em torno do apagado bloco de massa semi-obscura a que se reduzira a mesa uma coroa de luz solar, formada por 10 pontos característicos. Eram os 10 trabalhadores que estavam ali, salientando-se no centro de cada um deles o semblante espiritual dos amigos em oração. Desse colar de focos dourados alongava-se extensa faixa de luz violeta, que parecia contida numa outra faixa de luz alaranjada, a espraiar-se em tonalidades diversas. Que de momento não pude identificar, de vez que a minha atenção estava presa ao círculo dos rostos fulgurantes, visivelmente unidos entre si, à maneira de 10 pequeninos sóis, emanados uns aos outros. Então, essa é a visão que André Luiz está tendo. Ele está vendo energia ali, né? Reparei que sobre cada um deles se ostentava uma auréola de raios quase verticais, fulgentes e móveis, quais se fossem diminutas antenas de ouro fumegante. Sobre essas coroas, que se particularizavam de companheiro a companheiro, caíam do alto abundantes jorros de luminosidade estelar, que, tocando as cabeças ali irmanadas, pareciam suaves correntes de força a se transformarem em pétalas microscópicas, que se acendiam e apagavam em miríades de formas delicadas e caprichosas, gravitando por momentos ao redor dos cérebros em que se produziam quais satélites de vida breve, em torno das fontes vitais que lhes davam origem. Quer dizer, é quase um conto aqui, né? A maneira dele descrever a beleza da visão que ele tem, então, daqueles 10 participantes de uma reunião no plano desencarnados, o que ele está vendo. E dá para a gente imaginar o seguinte: se os espíritos mais elevados não precisam desse psicoscópio para perceber esse tipo de coisa, dá para entender a visão que os espíritos têm de nós? Imagine numa casa espírita, eu fico imaginando lá no MAP, né, numa sexta-feira, no Polo Recreio, quando o pessoal está vibrando em prece, às vezes 100 e poucas pessoas no salão, mais os médios, o pessoal que faz as leituras, todo mundo vibrando. Na visão espiritual, o que eles não percebem? Eles não estão vendo só as pessoas, eles estão vendo esses sóis, esses raios. Eles veem, a visão deles é muito bonita, né? E essa visão, esse colorido, tem um significado. Por trás disso tem uma leitura, tá bem? Não é simplesmente a energia, a luz. Então, o psicoscópio, conforme nós vimos na semana passada, vê o estado de espírito das pessoas, o lado moral, a qualidade dos pensamentos e sentimentos, tudo isso é avaliado, tá bem? E
André Luiz vai fazer uma pergunta, então, porque ele fica maravilhado, né? Aulos, amigo, os companheiros que visitamos são, porventura, grandes iniciados na revelação divina? Ele está vendo aquilo ali e falou, pô, essa turma é elevada, são iniciados nas coisas divinas, são espíritos elevados, encarnados? E Aulo vai responder, não, achamos ainda muito longe de semelhantes apóstolos. Vemo-nos aqui na companhia de 4 irmãs e 6 irmãos de boa vontade. Naturalmente, são pessoas comuns, comem, bebem, vestem-se e apresentam-se na terra sob o aspecto vulgar de outras criaturas do ramerrão carnal. No entanto, trazem a mente voltada para os ideais superiores da fé ativa, a expressar-se em amor pelos semelhantes. Quer dizer, já são pessoas comprometidas com o alto, em sintonia com o alto, né? E ele vai continuar aqui. Procuram disciplinar-se, exercitam a renúncia, cultivam a boa vontade constante e, por intermédio do esforço próprio no bem e no estudo, nobremente conduzido, adquiriram elevado teor de radiação mental. Ou seja, esses 10 que estão reunidos num trabalho na casa espírita, eles já irradiam em torno de si um padrão de pensamento mais elevado. Daí, eles perceberem, né, no caso o André Luiz, perceber no lado energético algo muito bonito naqueles 10 que estão longe de serem apóstolos, como diz o Aulos, né? São apenas espíritos mais dedicados, procuram se disciplinar, renunciam a algumas coisas, têm boa vontade e estão sintonizados com o alto. Isso já dá uma condição vibratória para esse grupo muito boa. Tá bem? E Hilário, que utilizara o psicoscópio em primeiro lugar, antes do André Luiz, alegou com o deslumbramento de uma criança espantada. Aí ele vai falar, né? Mas e a luz? A matéria que conhecemos no mundo transfigurou-se. Pô, não é aquela matéria que eu estou vendo do mundo. Ela se modificou em luz. Tudo aqui se converteu em claridade nova. O espetáculo é magnífico. Aí o Aulos vai dizer, nada de estranheza. Não sabe você que um homem encarnado é um gerador de força eletromagnética com uma oscilação por segundo, registrado pelo coração? Ignora, porventura, que todas as substâncias vivas da Terra emitem energias enquadradas nos domínios das radiações ultravioletas? Em nos reportando aos nossos companheiros, possuímos neles almas regularmente evolutivas, em apreciáveis condições vibratórias pela sincera devoção ao bem, com esquecimento dos seus próprios desejos. Podem, desse modo, projetar raios mentais em vias de sublimação, assimilando correntes superiores e enriquecendo os raios vitais de que são dínamos comuns. Aulo está dizendo, olha, esses caras aí, eles já estão sintonizados com o alto, né? Eles já mostram condições vibratórias boas pela sincera devoção ao bem. Eles estão trabalhando no bem. Olha a importância de trabalhar no bem. A gente não tem ideia de certas modificações, de certas transformações energéticas. E tudo isso, gente, repercute na vibração do corpo espiritual. Então, não é só a conduta dentro da casa. Para eles exteriorizarem essas energias, é porque eles estão nesse padrão mental e de sentimentos. E na casa espírita, eles continuam sendo aquilo que eles são fora. E já são mais disciplinados, mais dedicados e estão sintonizados ao alto. Quantos trabalhadores nós não temos assim, daqueles sinceros que se dedicam, né? E muitas vezes é o trabalhador que não aparece, que isso é outra coisa. Porque tem trabalhador que dá palestra, aparece ali na frente de todo mundo, estou aqui no microfone, não é isso?
Quantos estão lá na rua distribuindo uma quentinha? Quantos estão fazendo um atendimento no cantinho sem ninguém ver? Quantos em casa atendem um amigo, às vezes numa conversa do WhatsApp? Quantos não estão dando passe e estão fazendo isso com um sentimento nobre, felizes por servir? E é isso que importa. Isso é o que importa. Muitas vezes, uma posição de um pouquinho mais de destaque leva à vaidade e a vibração não é a mesma. Então, o que importa é manter uma boa vibração, fazer as coisas com bom sentimento, com dedicação, com amor. E se a visão deles, desses 10, é essa, eu repito, imagina uma assembleia numa casa espírita. Vá lá numa igreja onde as pessoas estão vibrando em prece, numa casa evangélica onde aqueles que estão lá estejam realmente vibrando com Jesus no bem, porque se não for isso, não adianta, não é o lugar que vai fazer a diferença, é o grupo, são as irradiações mentais, é o que o coração projeta, é isso que vai importar. Então, pensem bem, a visão que os espíritos têm da natureza, de tudo, né? Nós vemos a luz sendo refletida nas coisas. Nós achamos a natureza belíssima, né? As plantas, os animais. Os espíritos não veem isso, apenas a luz refletida que nós assistimos e que já é uma coisa belíssima. Eles veem a seiva na planta, eles veem as energias emitidas, os vários tipos de energia, até nas águas, nos animais. E nos seres humanos, eles sabem quem é quem, os espíritos mais elevados. Aqueles que não são tão elevados podem usar um psicoscópio e vão ver tudo com outros olhos. Como citou André Luiz, né? Até as paredes da casa, lembra do capítulo anterior? Ele via energias ali. E eu falei para vocês, imaginem uma casa de pessoas voltadas para o bem, evangelho no lar, fica impregnado ali um tipo de energia que é bonita, uma luminosidade bonita, mas se for um ambiente, uma sala, onde pessoas estejam planejando um crime, vai ser o contrário. Uma casa toda desequilibrada, pessoas voltadas ao mal, vícios, as paredes vão refletir essas emanações e fica impregnada uma energia ruim, com odores fétidos, coisas desse tipo. Os nossos olhos físicos não percebem, mas a percepção do espírito é outra. Então, o ambiente pode ser um ambiente carregado, pesado, porque vai carregar as emanações das pessoas que ali habitam. Ou pode ser um ambiente leve, agradável, porque vai reproduzir as emanações boas das pessoas que ali vivem. Vida espiritual é vida de muita sensibilidade e é vida mental. A nossa percepção fora da matéria é muito mais acentuada, mas muito mais do que na matéria. Mas mesmo na matéria, nós sentimos essas coisas. E algumas pessoas têm uma sensibilidade maior de entrar num ambiente e se sentir mal. Já sentiram isso? Escrevam aí, quem quiser colocar nos comentários, né? Já senti isso, já aconteceu. Entenderam também como a pessoa pode emanar uma energia ruim? O que significa uma coisa que não é brincadeira, aquele olhar de seca-pimenteira? Fulana, como a sua plantinha é bonita, e daqui a pouco, dá 2 dias, a plantinha, pum, murcha. Não foi apenas um olhar, e não foi um olhar muito bom. A pessoa projetou energias ali. E, às vezes, na presença, alguns sentem uma energia pesada. E o contrário também, né? Sentem uma energia boa. E, às vezes, os animais sentem isso, porque eles têm uma sensibilidade diferente da humana também. E cada tipo de animal tem um tipo de percepção das coisas, tá bom? Então, nesse capítulo é descrito a mediunidade. Eu vou pegar uma frasezinha aqui, né? O estudo da mediunidade repousa nos alicerces da mente, com o seu prodigioso campo de radiações. A ciência dos raios, olha como é que ele chama, a ciência dos raios, imprimirá em breve grande renovação
aos setores culturais do mundo. Aguardemos o porvir. Em seguida, Aulus convidou-nos à inspeção mais direta. Aí foram acompanhar o Aulus e aí começa um outro capítulo, capítulo 3, equipagem mediúnica, que vai acontecer em o quê? Eles vão começar a usar o psicoscópio para cada médium. E nesse capítulo eu vou passar assim por alto, dando umas informações mais rápidas, conforme eu disse para vocês antes. Em alguns capítulos eu vou demorar mais, outros eu vou passar mais rápido. Cabe a vocês lerem de ponta a ponta a obra para aproveitar bem. E lembrando, quem não tem um livro de papel, quem não teve condições de comprar ou não tem condições, mais uma vez, está disponível na internet de forma gratuita. Esse livro é um livro muito difundido, é um livro que tem mais de 60 anos, né? Uma obra antiga já, publicada em 1955. Entra lá no Google, nos domínios da mediunidade, em PDF, gratuito, ou free download, e vocês vão conseguir baixar essa obra para vocês lerem, para acompanhar o estudo. O ideal é sempre ler antes, ler completa, e nem sempre a nossa, eu não gosto de chamar de aula, mas vá lá, é uma aula, a aula do dia não vai acompanhar direitinho o capítulo, porque às vezes eu vou correr mais, menos, correr não, vou abordar mais coisas, outras eu vou deixar para vocês lerem, como nesse capítulo, equipagem mediúnica. Eles vão então apontar o psicoscópio para cada médium. Então vamos lá, eu vou ler aqui do meu livro, porque eu estou vendo ali do PDF, o Raul Silva, né? Ele vai apontar lá, vai dizer, este é o nosso irmão Raul Silva, e vai dar algumas características. Dirige o núcleo com sincera devoção à fraternidade, correto no desempenho dos seus deveres e ardoroso na fé. Consegue equilibrar o grupo na onda de compreensão e boa vontade que lhe é característica. Então, o Raul Silva é um cara, legal. Agora, imagina se é uma pessoa no grupo que está com pensamentos ocultos, está com ciúme de um, de outro. Tudo isso o psicoscópio vai mostrar, gente. E um espírito presente ali, mais elevado, vai perceber aquilo ali. Essa pessoa está sendo falsa com os outros, ela está com outros objetivos. Então, ninguém escapa a essa análise. Nós somos um livro aberto para a espiritualidade, que felizmente não nos julga, entende a nossa pequenez, tá bom? Mas é isso, nós exteriorizamos aquilo que nós somos por dentro. E esse aparelho capta isso. Vai mostrar a Eugênia, que é a outra participante. Eis nossa irmã Eugênia, médium de grande docilidade, que promete brilhante futuro na expansão do bem. Excelente órgão de transmissão. Coopera com eficiência na ajuda aos desencarnados em desequilíbrio. Intuição clara, distinção moral, né? Vantagem de conservar-se consciente nos serviços de intercâmbio, beneficiando-nos a ação. Quer dizer, é uma médium que facilita o trabalho da espiritualidade. Aí vai mostrar outro, com psicoscópio. Aqui temos nosso amigo Anélio Araújo. Vem conquistando gradativo progresso na clarividência, na clareaudiência e na psicografia. Vai apontar para outro. Antônio Castro, bem intencionado, valiosas possibilidades em nossas atividades de permuta. Sonâmbulo, no entanto, é de uma passividade que nos requer grande vigilância. Desdobra-se com facilidade. Bobeou, o Antônio Castro desdobrou. Levando a efeito preciosas tarefas de cooperação conosco. Aí vem a irmã Celina. A irmã Celina é um capítulo à parte aqui. Devotada companheira de nosso ministério espiritual. Já atravessou meio século de existência física, conquistando significativas vitórias em suas batalhas morais. E aí, mais à frente, se extraíssemos agora uma ficha psicoscópica de nossa Celina, a posição dela, como a estamos registrando, seria devidamente caracterizada, né? Perguntou o André. Aulus respondeu perfeitamente. Assinar-lhe-ia as emanações fluídicas de bondade,
e compreensão, fé e bom ânimo. Assim como a ciência na Terra consegue catalogar os elementos químicos que entram nas formações de matéria densa, em nosso campo de matéria rarefeita é possível analisar o tipo de forças sutis que dimanam de cada ser. E vai nos revelar uma coisa aqui, né? Mais tarde, o homem poderá examinar uma emissão de otimismo ou de confiança, de tristeza ou desesperação, e fixar-lhes a densidade e os limites, como já pode separar e estudar as radiações do átomo de urânio. Os princípios mentais são mensuráveis. Epa, que informação, né? Ele diz que no futuro, isso que eles fazem com o psicoscópio, de certa forma, a nossa ciência vai chegar lá, vendo a emissão de otimismo, de confiança, de tristeza, e diz que os princípios mentais dá para se medir, são mensuráveis, e merecerão no porvir, no futuro, excepcionais atenções entre os homens, qual acontece na atualidade com os fotônios estudados pelos cientistas. Aí o Aulus vai dizer ainda, uma ficha psicoscópica determina a natureza de nossos pensamentos e, através de semelhante auscultação, é fácil ajuizar dos nossos méritos ou das nossas necessidades. E aí vai fazer um exame mais detido no campo encefálico da irmã Celina, né? O psicoscópio vai ser usado no cérebro da Celina. Aí vai analisar a vida intracraniana e vai mostrar que o cérebro de Celina parece uma estação radiofônica, reunindo milhares de antenas e condutos, resistências e ligações de tamanho microscópico, à disposição das células especializadas em serviços diversos, a funcionarem como detectores estimulantes, transformadores e ampliadores da sensação e da ideia, cujas vibrações fulguram aí dentro como raios incessantes, iluminando o firmamento minúsculo. Vocês sabem que várias dessas informações do André Luiz já foram estudadas por médicos. Quem fica muito atento a essas informações são os espíritas médicos ligados à Associação Médico Espírita, que já detectaram nessas obras assim muitas informações que foram antecipadas pela espiritualidade, de coisas que existem hoje, como os tomógrafos, equipamentos mais modernos. E nas obras do André Luiz, você tem de forma antecipada informações de equipamentos, de instrumentos que iriam estar disponíveis no futuro. E alguns deles já apareceram, né? O psicoscópio, algo parecido, eu creio que ainda não temos, não. Mas muitos outros já foram descritos e que já estão aí entre nós. Repito, essa obra aqui tem mais de 65 anos. Ela é de 1955. A mensagem lá do prefácio, quem assina é o Emmanuel, em 1954, outubro de 54. E aí o Aulus vai falar da epífise. Epífise, eu já disse antes, é uma glândula que fica bem no meio do cérebro, pequenininha, se não me engano, o tamanho de uma ervilha, é a glândula pineal, ou epífise. Não confundir com a hipófise, que é a glândula pituitária. Essa é a glândula pineal, epífise, que está ligada à mediunidade. Ele vai falar que ela brilhava como pequeno sol azul. E falou assim, não nos convém relacionar minudências relativas ao cérebro e ao sistema nervoso em geral, com as quais se encontram vocês familiarizados nos conhecimentos humanos comuns. Aí André Luiz vai dizer que, nesse instante, reparou, admirado, os feixes de associação entre as células corticais. O André Luiz foi médico e isso daí ele até está entendendo quando ele vê o cérebro físico. Ele identifica as partes do cérebro, né? E vai ver as associações, né, de células. Tudo que ele está vendo sobre o cérebro já é algo que ele conhece.
E deve ser interessante para o médico do lado de lá, né? Porque o conhecimento nunca se perde, viu? Então, de alguma forma, ele está se realizando, né? Que ele está vendo uma associação aí entre tudo que ele está aprendendo com o organismo humano que ele conhecia na época. E o Aulus vai dizer que o delicado aparelho encefálico reúne milhões de células que desempenham funções particulares, quais sejam dos trabalhadores em fila hierárquica, na harmoniosa estrutura de um Estado. E vai fazer vários relatos, que eu vou pular aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vocês estão entendendo bem o que eu estou explicando, né? E como é o desenrolar desse livro, como tem informações importantes, interessantes, que não dizem respeito apenas à mediunidade, são informações maravilhosas sobre a visão espiritual da vida, né? Da vida física, da vida espiritual, e como o que é a vida espiritual, que eu sempre repito, é uma vida real, não é fumacinha. Os espíritos vivem em habitações, muita gente estranha isso, né? Alguns deles precisam de veículos, porque da mesma maneira que muitos não estão preparados para olhar um ser e escanear, vamos dizer assim, precisam do psicoscópio, muitos ainda não estão em condições de volitar, de se deslocar com seu corpo espiritual pela vontade, precisam de aparelhos, de veículos para se locomoverem, né? Principalmente se for entre dimensões diferentes, porque aí tem uma condição energética, vibratória, e aquele veículo às vezes tem como se fosse uma cápsula vibratória que o espírito precisa daquilo, né? Se for de um plano para outro, dependendo do plano. Então, a vida espiritual é muito interessante. Na verdade, lá é a verdadeira vida. E aqui nós somos todos igualados por essa matéria grosseira. E temos dificuldade de locomoção, da nossa mente, é como se fosse o corpo físico um escafandro, né? Você está preso naquilo ali. Mesmo assim, a mente é tão poderosa que mesmo na matéria ela influencia, sim. Agora, fora da matéria é uma coisa fantástica, o poder da mente, né? Para o bem e para o mal. Tá bem? Então, esse livro traz revelações muito interessantes a respeito do que nós somos verdadeiramente e de como os espíritos percebem a natureza, percebem a vida. Então, vou repetir, quando eles vão numa casa espírita para um tratamento e eles veem uma pessoa, eles não veem só o reflexo da luz na pessoa. Veem todas essas emanações fluídicas, o estado de tristeza, de dor, de alegria, de pensamento para o mal, pensamento para o bem, tendências. E outra coisa que nós não lemos até aqui, enxergam por dentro a pessoa. Então, enxergam os órgãos físicos, enxergam o corpo espiritual. E, normalmente, quando fazem uma cirurgia, fazem no corpo espiritual, não no corpo físico, tá bem? Porque há uma ligação do corpo físico com o espiritual e as células do nosso corpo físico estão sempre se renovando, vocês devem saber disso. Tem uma quantidade aí certa de semanas, a cada 56 semanas, se eu não me engano, um pouquinho mais de um ano, todas as células se renovam, né? Então, uma pessoa com 10 anos de idade, aquele corpo já se renovou várias vezes. E uma pessoa com 80, 100 anos, já está lá, já mudou 80 vezes aquelas células. As células do nosso corpo hoje, daqui a 1 ano e pouco, 2 anos, não são mais essas. São células totalmente novas. E nesse processo de reprodução celular, não é só a biologia como nós conhecemos, não é apenas a genética. O corpo espiritual tem uma atuação também. Ele é o modelo organizador biológico do corpo físico. E se eu tenho uma lesão no corpo espiritual, ao se reproduzir uma célula num determinado campo que está com uma lesão no corpo espiritual, essa célula no corpo físico vai se reproduzir doente.
E se os espíritos fazem uma cura no corpo espiritual, a pessoa continua com aquele campo ali do corpo físico doente, mas daqui a pouco, quando começa a reprodução celular, como o corpo espiritual está curado, vai reproduzir uma região curada. É aí que às vezes um tumor faz isso, ó, murcha, desaparece, porque a cura foi feita no corpo espiritual. Entenderam? Eles não precisam extrair o tumor físico. A cura se dá no corpo espiritual. Mas como tudo é regido pela mente, com certeza essa pessoa terá mudado a condição mental dela. Por isso que em todos os trabalhos de tratamento, de cura, as pessoas são o tempo todo convidadas, incitadas à prece, à oração, à mudança de atitude, a pensamento positivo, boas leituras. Passe, vai na casa espírita, participa de um grupo, vai nas reuniões públicas. Não é para encher a casa, não, é porque a pessoa precisa daquilo. Entenderam? Porque tudo é um processo, e a pessoa que estava num padrão de um pensamento e que às vezes traz uma lesão de outra vida, se tiver o merecimento e se ela se esforçar, pode ser, em muitos casos, dado a ela a possibilidade de ficar curada. Até porque aquilo ali, a lei de Deus não é punitiva, ela é educativa. Então, se o espírito já se modificou, a espiritualidade diz, esse pode ser curado, vai realmente fazer bem a essa pessoa. Enquanto o outro ali não, ó, ela precisa da doença. Essa dor, ela não consegue se liberar dessa dor e ela precisa passar por essa dor. Então, vamos ajudar de outra maneira, não extirpando aquele tumor, mas vamos dar força para ela. Ela só vai se liberar disso realmente, definitivamente, quando voltar para o lado espiritual. Então, ela vai conviver com aquela doença, ela vai ser mais forte que a doença. E a pessoa vive, às vezes, anos, mesmo estando doente. Entenderam a ideia da coisa? Então, nem sempre a cura é da maneira que a gente pensa, e a cura, na verdade, é muito mais do espírito, é mudança de atitude, padrão de pensamento, vivência no amor. E o corpo físico é como se fosse um mata-borrão do corpo espiritual. Um tumor, na verdade, está drenando energias que estão no corpo espiritual. Mas, conforme eu disse, em alguns casos é possível que a pessoa se livre daquilo ali, por diversas condições, que sempre tem um aval, vamos dizer assim, superior, né? Mas principalmente que leva em conta a mudança de conduta mental daquela pessoa. Ela não precisa mais daquela doença, ela já tem o merecimento, enquanto o outro ainda precisa. Não que não mereça às vezes, mas é que por fatores que a pessoa não entende, que não vale aqui eu ficar citando, porque não existe uma receita de bolo, uma situação única, são várias coisas que influenciam, né? São muitas variáveis, mas existem casos que o melhor é para a pessoa ficar ela precisa desencarnar com aquela doença. E aí o que pode ser feito é aquela pessoa encarar bem aquela doença, ela vai viver praticamente normalmente. É aquela história, o corpo, eu estou doente, quer dizer, meu corpo está doente, eu não estou doente. O corpo físico está doente, o espírito não está doente. E aquele espírito muitas vezes precisa seguir com aquela doença por vários motivos, conforme eu disse, tá? Até porque às vezes o espírito pede, não, eu quero antes de encarnar. E alguém pode dizer, poxa, mas eu pediria uma coisa dessa? Em alguns casos pede, né? Eu quero carregar essa dor, essa doença, por isso, até o fim dessa existência física. Me ajudem, me deem forças, numa determinada época, me induzam à casa espírita, se eu não estiver indo ainda, ou uma igreja, algum lugar onde eu vou me modificar. E a espiritualidade está lá, junto com aquele ser encarnado ou reencarnado, o tempo todo influenciando para ela seguir um caminho, porque ela tem uma programação, mas ela nunca está sozinha. E nenhum de nós está sozinho, nenhum de vocês, mesmo com pandemia, esse isolamento que, graças a Deus, aos pouquinhos parece que vai sendo amenizado, né? Mas nenhum de vocês está sozinho, tá bem? Todos são muito amados e muito acompanhados. Então, deixa eu ver aqui.
se eu me perdi aqui. Então vamos para o capítulo 4. Temos alguns minutinhos ainda, dá para começar. Então, conforme eu disse, essa obra vai abordando então várias coisas, não necessariamente mediunidade. A mediunidade acaba sendo um caminho para nós agregarmos vários conhecimentos, tá bom? Ante o serviço, do que trata esse capítulo? Vamos lá. Leve chamamento à porta provocou a saída de um dos companheiros da atitude de meditação para atender. Então, eles ainda estão com esse grupo mediúnico numa casa espírita, alguém bate a porta, né? São doentes que vão ser beneficiados, tá? E aí vem junto várias entidades sofredoras e perturbadas que ficaram diante da Assembleia, formando uma legião. É um grupo, né? Eles se aglomeravam em torno desses encarnados em prece. E vai falar que pareciam mariposas inconscientes rodeando grande luz, a luz que aquele grupo emitia. Bonito, né? E Aulus vai dizer, são almas em turvação mental, que acompanham parentes, amigos ou desafetos às reuniões públicas da instituição. Olha que informação importante. Então, muitas vezes, as pessoas, quando vão, muitas vezes não, isso é muito frequente, vão na reunião pública, pessoas em diversos níveis de adiantamento espiritual, moral, e elas vão muitas vezes acompanhadas de espíritos que as amam, que querem o bem, né? E de espíritos que querem prejudicar, que são obsessores. É isso que Aulus está falando aqui. São almas em turvação mental, essas que são atrasadas, que estão ali naquela reunião, que acompanham parentes, amigos ou desafetos, as reuniões públicas da instituição. Então, a pessoa vai na reunião pública, numa casa espírita, e sem ela saber, os espíritos que as perturbam, querem mal, são levados para uma reunião mediúnica daquela casa. E a pessoa não tem a menor ideia disso e nunca vai ficar sabendo. A reunião pública, a tal palestra na casa espírita, não é apenas uma pessoa falando ali e você absorvendo. Tem muito mais coisa que acontece por ali. Uma delas é essa. As pessoas que participam, elas estão sempre sendo ajudadas. A reunião pública é um verdadeiro tratamento espiritual. Não é apenas uma transmissão de pensamento do cara que está falando ali. E, normalmente, a reunião pública é seguida de passe, tá bom? Então, acontece muita coisa numa reunião pública. Por isso que até lá no MAP, na sexta-feira, no MAP Recreio, nós falamos, e às vezes lá o dirigente fala, que muitas pessoas já são tratadas no salão. E muitas pessoas que às vezes assistem a palestra ali, demoram um pouquinho para elas serem chamadas, é o que elas precisam de mais tempo ali. E a espiritualidade está trabalhando nelas, que às vezes estão ansiosas, esperando ser chamada para ir para uma maca, mas é ali que elas estão sendo tratadas. E não só elas, os espíritos que as acompanham são orientados, são resgatados, são incitados, mas muitas vezes a pessoa também não está numa atitude mental boa. Por mais que a gente fale, olha, o tratamento não termina aqui. Aqui é uma parte do tratamento. Quando vocês forem para casa, façam isso, façam aquilo, voltem, assistam a reunião pública. E às vezes a pessoa não faz isso. Ela acha que é uma varinha de condão, de mágica, entendeu? Então, é muito importante, nesses tratamentos, você fazer com que as pessoas entendam. Eu procuro fazer isso muito lá no MAP, entender o que elas estão fazendo ali. Elas se verem como seres espirituais e que elas estão num processo de autocura, vamos dizer assim, e não como se fosse uma consulta que de uma vez só eu vou ficar livre das minhas dores, da minha depressão. É necessário lutar, é necessário persistir. Os próprios trabalhadores precisam fazer isso. Estão sempre ali e, se não lutarem, podem cair.
somos todos seres humanos, somos todos muito devedores. Então, o nosso esforço tem que ser muito grande nesse processo de transformação interior, de reforma íntima, de autocura, porque uma mente que vem há séculos reencarnando numa certa condição não vai dar um salto de repente para uma condição mais elevada. É preciso exercitar a mente, é preciso vontade, é preciso querer uma leitura diferente, é necessário querer absorver um pensamento, um padrão mental superior, que é o que a gente tenta fazer aqui nesses estudos. Levar a vocês a uma reflexão e uma visão da vida superior, sair do terra a terra, né? Não é apenas uma religião, é uma mudança total de conduta. É isso que Jesus veio fazer. Esse é o propósito de Jesus. É o médico de almas, liberar consciências da dor através do amor, através da boa conduta. Eu ia continuar aqui, mas o nosso tempo também se foi, tá bem? Peço então que vocês leiam, nós estamos no capítulo 4. Conforme eu disse, alguns vão mais rápido, alguns capítulos hoje, outros nós vamos perder mais tempo. Eu estou mais ou menos vendo a informação que cada capítulo traz e enfocando isso para que vocês leiam, entendam o que vocês estão lendo. Isso que é importante. E refletindo, absorvendo aquilo que vocês estão estudando, tá bem? Eu agradeço imensamente, novamente, a todos que deixam aí seus comentários, suas curtidas, que nos assistem. Aproveitem bastante esse estudo. Não é apenas um conhecimento que está sendo passado, são conhecimentos importantíssimos para todos nós, que servem para essa encarnação, que servem para todo o resto da nossa existência, que é eterna. Nós estamos começando a acessar informações muito bonitas. Quem tiver percepção vai entender a vida de outra maneira. Isso tudo que a gente lê é real. Isso aqui é realidade, gente, tá bem? A vida espiritual, ela é uma continuidade da vida física. E ela não é uma cópia da vida física, ao contrário, a vida física copia muito do que existe no plano espiritual. Tá bem? Mas vamos parar por aqui. Nos vemos aí na próxima semana. Leiam essa obra magnífica, estudem, reflitam. Também nós estamos precisando disso. Elevar o nosso padrão de pensamento, nossos sentimentos, e somos muito amados, tá bem? Então, que Jesus abençoe a todos vocês. Obrigado de coração. Fiquem com Deus, com Jesus, paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.